Bom dia a todos, bom dia a todas, a todos. É uma alegria imensa e uma honra poder fazer parte dessa história tão bonita construída pela Roseli Tardelli, uma história de muita garra, de muita determinação e um trabalho de uma qualidade irretocável. A Roseli, com o trabalho dela e com seus colaboradores ao longo desses 19 anos, certamente foi um marco na comunicação para a resposta do HIV e AIDS no Brasil e até no mundo. Né? A Roseli andou por Moçambique, nós fizemos uma viagem, como ela lembrou há pouco, também para o Sri Lanka, onde lá tivemos a oportunidade de mostrar as campanhas do Brasil para o HIV e AIDS naquela ocasião e deixar toda a comunidade internacional maravilhada como nós conseguimos falar de uma maneira tão clara, tão objetiva, de um tema ainda muito difícil. Há muitos tabus que em torno da sexualidade, como todos nós sabemos. E a Roseli, essa guerreira, né, uma parceira e tanto. Então, para mim é uma alegria, uma honra estar aqui relembrando de coisas tão legais. Mas eu não quero me delongar muito, né? Porque hoje a fala são dessas três pessoas incríveis que eu tenho o prazer e a honra de conhecê-los e alguns trabalhar muito perto, como o Aureliano Biancarelli, né? Ele de um lado do balcão, eu do outro, ele como jornalista, eu como assessor de imprensa, lá meados da década de 90. A Júnia, uma querida, uma pessoa incrível, e a Nair, que dispensa qualquer apresentação pelo seu trabalho, pelo seu pioneirismo. Vamos falar então, gente, sobre a difícil tarefa que é comunicar o HIV e a AIDS para transformar comportamentos. Eu vou começar então, eu gostaria que a Nair abrisse essa rodada, ela que é uma ativista, fundadora e integrante do movimento das cidadãs, movimento nacional das cidadãs positivas, uma guerreira, uma das primeiras pessoas que teve coragem de mostrar a sua cara e apanhou muito, infelizmente, né, Nair? Mas graças à coragem dela, ela abriu caminho para que outras pessoas vivendo com HIV conseguissem o direito garantido num momento em que mal havia tratamento, não havia medicamento, foi um momento muito difícil. Mas eu passo a palavra para a Nair. Nair, está com você. Oi, gente, bom dia, amigos, Alexandre, Aureliano, Júlio, a Roseli. Nós estamos nessa história, assim, a epidemia tem 40 anos, né? Eu tenho quase 30 de HIV, mas a gente está junto hoje. Eu acho que a Roseli falou da palavra dela, né, gratidão e alegria. A minha é resistir, sabe? É resistir a tudo que era improvável, né? O Sérgio, num ato de amor, ele entregou sua vida para que despertasse na Roseli essa, né, essa urgência de vida, de resistir. Cada um dos que estão vivos, dos que estão mortos, oferecem a vida como, né, como um ato de resistência. Então, obrigada, Roseli, por esses 19 anos. É uma honra estar aqui dividindo hoje esse dia com pessoas tão compromissadas com a vida, né? E é uma alegria muito grande para mim poder dizer, olha, nós chegamos até aqui, conseguimos. Ah, sabe, parece assim, como eu me sinto falando isso, parece uma coisa boa, mas boba, mas a gente que sabe como cada dia foi resistir,
ao preconceito, à discriminação, as pessoas morrendo, e às vezes a gente via a vida escorrendo pela vida e outros sobrevivendo. A gente sabe o tanto que isso nos fez morrer e renascer todo dia, né? Nessa esperança de cada dia que acontece, a gente encontrar vida, né? Encontrar possibilidade e encontrar caminho para que todos possam, de muitas maneiras, viver. Então, é tão grande isso hoje para mim, sabe? É tão grande 19 anos de uma agência que eu acho que ela sempre trabalhou na promoção da vida, e hoje a gente em festa diz: olha, valeu a pena. Eu sei que não foi nada fácil, Roselinda, não é fácil para nenhum de nós, mas é isso que nos fascina, né? É isso que nos move cada dia. Então, obrigada, obrigada pelo convite, obrigada por dividir esse trecho dessa manhã, desse dia, com cada um de vocês, viu? É uma honra. Acho que eu não estou te ouvindo. Pronto. Naí, pronto. Está me ouvindo agora? Eu quero te provocar um pouquinho, né, nesse primeiro momento de apresentação. Há muitas pessoas que talvez não conheçam a sua história, né? A Naí foi professora, né? Ou melhor dizendo, é uma professora. E você, salvo engano, foi na década de 80 que você estampou os noticiários nacionais naquele momento para falar da sua condição, a condição sorológica, no momento que a gente enfrentava uma doença que ainda tem até hoje, mas naquele momento, naqueles primeiros anos, o estigma ainda era muito maior, né? E eu quero que você fale um pouquinho desse momento de bravura e de coragem, o que te levou a se expor, né? E isso fez toda a diferença, né, já é preciso dizer, a partir desse ato de bravura, de coragem, fez diferença, né? A partir dali, eu acredito que você tem inspirado muitas pessoas. Mas o que te levou a isso, né? E como é que foi naquele momento para você, né, passar por tudo que você passou e tudo que você estava passando? Então, me perdoe se ele não vai ser assim tão corajoso, romântico e destemido quanto talvez tenham escrito sobre mim, e tenham. Na verdade, o que aconteceu era assim, é que eu sabia, antes de me expor, né, no momento que eu investi nessa coisa de lutar pelo medicamento, eu estava bem doente, né? Eu estava entre aqueles que um dia ou outro, naquele momento, iria morrer. E aí eu vi um fiozinho ali em Toronto, né, durante a conferência, que dizia assim: olha, eu acho que a gente encontrou o medicamento certo. E aí você se inunda daquela possibilidade, né? Porque a vida o tempo todo a gente fica buscando mantê-la, né? Eu acho que isso é uma ordem natural. E aí, quando eu entro para né, inspirada em parceria com a Áurea, a doutora Áurea do Gapa, uma grande amiga, que também falou, é isso, vamos. Eu só pensava de verdade no jeito de poder viver, né? Eu queria viver, eu queria viver, e eu sabia que eu ia morrer, né? E aí eu não podia mostrar a cara para ninguém, porque todo mundo fazia mal para a gente que mostrava, né? Muitas pessoas foram expulsas de casa, muitas famílias, muitos trabalhadores, enfim, a gente foi colocado num lugar de impuros, né? Indignos de conviver na casa, na sociedade, porque moralmente nós não servíamos para uma sociedade perfeita. Isso a gente sabe que não, mas é assim que se pensa primeiro, quando você não tem a informação correta e você não foi transformado por ela ou pela experiência da vida. Então, eu não podia me mostrar, porque eu estava morrendo e iam me matar mais.
quando soubessem, né? E eu acho que aí, então, assim, o meu ato não foi de coragem de me mostrar. Eu estava ali no ato de coragem para poder enfrentar o que dizia que era não, que era a vida e que era o acesso ao medicamento. Aí foi um ato de coragem. Agora, de expor, e aí eu vou destacar o papel da imprensa. A imprensa já sabia disso. A imprensa, vocês já sabiam que essa informação publicizada, mais gente ouvia, a força dela. Então, foi exatamente. Se eu não tivesse encontrado essa visão e essa postura de vocês, eu não teria ido nesse caminho da visibilização. Eu teria, talvez, sobrevivido como estou até hoje. Então, essa é a grande sacada da comunicação, né? Essa tarefa difícil de informar para transformar, vocês já dominavam esse métier. E aí vocês me introduziram nele, respeitosamente. No começo eu cobria a minha cara. Olha, eu estava pensando no Aureliano. Eu me lembro que eu estou no primeiro momento, num dia de frio, assim, estou até lembrando, eu estava com o cachecol perto do Gapa, que nessa época eu estava no Gapa, eu encobridinha num dia frio, bem doente, e essa notícia tinha corrido. Eu estou com uma foto na Folha de São Paulo com a assinatura aí do Aureliano, com o rosto coberto. As minhas primeiras fotos foram cobertas o rosto. Aí, quando eu fui tocada por essa sacada que era, olha, isso é uma notícia que não é uma notícia, isso é uma mudança numa perspectiva que até então não existia. Então, aí eu falei assim, puxa, isso vai. Tem meu filho, tem o meu ex-marido, como que eu vou fazer isso? E aí eu fui convencida de que mostrar a cara fazia parte do processo de sobrevivência, sabe? Então, graças à imprensa, graças a jornalistas como o Aureliano, que fizeram isso tão respeitosamente e delicadamente comigo, eu ganhei suporte, sabe? Não foi violento, foi, 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 foi generoso da parte desses jornalistas que eu tive a sorte. Eu encontrei uns horrorosos, por exemplo, me permite rapidamente, Claro. eu tive uma entrevista da Manchete, vocês lembram, né, claro, da revista Manchete e tal, e ele me procurou, queria fazer uma grande matéria, e eu fui capa dessa revista, inclusive, só que a capa dizia assim, peguei AIDS do meu marido, e a minha foto vinculada. Cara, aquilo me rendeu um processo do meu ex-marido, porque eu não me infectei com o meu primeiro marido, e muitos desarranjos na minha vida profissional, pessoal, familiar, e aquilo foi tão desrespeitoso, e eu recuei. Aí eu parei de me envolver, mas aí depois eu encontrei gente de bem do bem de novo, aí eu entendi que tinha todo jeito de gente no mundo da informação, né? Então, o ato de coragem, eu acho que foi mais um entendimento e percepção de bons jornalistas que me fizeram entender que eles não queriam uma manchete sensacionalista, eles queriam pessoas falando que é possível ser agente de Aí, transformação. deixa eu te fazer uma pergunta. Você, como fundadora do movimento nacional das cidadãs positivas, ou seja, o movimento de mulheres que vivem com o vírus, o que te levou a fazer, a fundar esse movimento que entrega mulheres do Brasil inteiro, inclusive tem os movimentos regionais também, mas qual era o objetivo, o seu objetivo das pessoas que conversam com você iniciaram esse movimento tão bonito, por sinal, e tão aguerrido também, né, de muita resistência, de muita dedicação. O que levou a isso? Então, aí essa percepção, né, de que mulheres também se infectam com HIV. E aí você começa a perceber o seu contexto de mulher pobre, de mulher que é criada num contexto cultural
um pouco mais conservador, e o tanto que isso a tornava mais vulnerável, assim como me tornou vulnerável. Eu ouvia na televisão que a AIDS era doença de gay, dos Estados Unidos ainda, não era gay brasileiro, porque acho que gay brasileiro nem tinha, era assim que era na minha cabeça o retrato, né? Era o E aí, câncer gay no começo, né? Que as pessoas chamavam. era o câncer gay. E essa desinformação, ou essa transformação equivocada, me afetou. Aí você fala, meu Deus, isso é uma coisa que está acontecendo com outras mulheres. E aí você começa a se envolver com isso. E eu estava no GIV, que era uma ONG, é uma ONG incrível, que tem exatamente esse perfil, de trazer as pessoas com HIV para o protagonismo da história, né? E aí eu comecei a ir para outros países, conferências internacionais, e aí foi na Colômbia que eu estava organizando junto com outras companheiras latino-americanas, a Organização Latino-Americana de Mulheres, né? Com HIV, e lá em Bogotá nós estruturamos o movimento latino e caribenho de mulheres, e eu tinha ido com mais 3 mulheres, voltamos para o Brasil, Lídia, Dária e a Beatriz, de Porto Alegre, vamos estruturar isso no país. E foi daí que nasce essa ideia de organizar mulheres no Brasil. Então, hoje a gente tem mulheres referência. Eu estou apaixonada. Eu não estou tão atuante, que hoje eu estou vivendo mais na roça, estou participando de uma agenda mais da agricultura familiar e como a fome está associada a isso, sabe? Eu estou um pouco... Mas eu tenho estado... Eu sou anciã, do movimento hoje, e eu estou vendo como elas entenderam essa história, como elas se multiplicaram, como elas avançaram, como elas ultrapassaram a ideia que eu tinha originalmente. Eu estou assim, maravilhada com o movimento de mulheres hoje com HIV, sabe? Estou maravilhada. Nair, você que vem com um longo histórico, né? Você acha que atualmente as dificuldades para comunicar o HIV ainda são as mesmas? A gente barra nos mesmos problemas de 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando a epidemia surgiu? O que mudou na sua avaliação de lá para cá? O que mudou, né? Eu acho que a gente tem ainda muitas barreiras. Por exemplo, hoje, nós fizemos no final do curso um jantarzinho, uma fogueira aqui, e as pessoas não têm muito acesso à informação, não vê televisão, o sinal é ruim aqui, e elas não sabem essa é a minha história. E aí, vamos amanhã passear? Eu falei, não posso, porque eu vou fazer uma live. Eles queriam acesso a essa live. Você acredita, cara, que eu, assim, eu preciso conversar com eles primeiro do que eles ouvirem essa história na live. Olha como que é complicado. Isso envolvia uma outra família aqui com uma situação especial, que talvez para elas isso fosse ficar complicado. Olha que louco, nós estamos falando de 40 anos depois. Como que é essa pessoa ter estado comigo esses dias e descobrir que eu tenho HIV? Só posso dizer para você que a pauta ainda está colocada. Revelar ou não sorologia, conviver ou não com pessoas com HIV, transar ou não com pessoas com HIV, tomar água no mesmo copo, abraçar. Eu acho que ela hoje, ela está posta ainda, tanto comigo agora. Né? E como que eu lido com isso? Olha, para concluir, eu não passei o link, vou contar para elas de uma maneira especial e vejamos o que dá. Mas isso causa tensão, tá tensão para mim, tá tensão para essa turma que eu estive ontem. Olha só a situação. Entendo. E nós estamos falando de uma enfermidade, né, de que hoje em dia as pessoas que vivem com vírus e tomam medicamento, elas, além de ter uma qualidade de vida, não adoecerem, né, com vírus, como quem convive com herpes, como quem convive com uma doença como diabetes, por exemplo, e elas, além de terem uma qualidade de vida,
elas não transmitem o vírus. Mas, infelizmente, né, ainda você, na sua percepção, ainda há muita informação e preconceito acerca do HIV e do viver com HIV. Né? Sim, sim, sim. E aí, eu me lembro assim do poema do Fernando Pessoa, do Guardador de Rebanhos, né? Num trecho lá ele fala assim: o que eu penso do mundo? Bom, sei lá o que eu penso do mundo. Se eu adoecesse, eu pensaria nisso, sabe? Porque olha, gerações após geração, a gente vai tendo comportamentos que ora avança, ora ele delineia um caminho, sabe, de equidade, de paz, de comunhão, e ora que ele retrocede e traz um caminho de. Nós estamos vivendo isso politicamente, né? A gente avança por algumas coisas e volta para um circuito de preconceito, de, sei lá, gente. Então, essas transformações, elas exigem que nós estejamos, eu acho que, primeiro, disposto, disponível a ouvir também essa geração que vem pensando assim ainda, né? Com essa carga de preconceito, porque senão a gente fica achando que a gente está fora do mundo, né? E não está. A gente tá transitando entre quem gosta de Bolsonaro, quem gosta de Lula, quem gosta de comer salada e quem não gosta. Mas e para isso tem que ter ambiente de acolhimento para tudo. E eu acho que a informação é essa agulha que costura geração após geração, essa comunicação transformadora, sabe? Ai, que bom que tem gente que quer fazer jornalismo, que bom que tem bons editores que queiram editar bons textos, sabe? E escritores que queiram trazer boas narrativas, porque é disso que a gente se alimenta para transformar, né? Perfeito. Nair, eu vou passar a palavra ao Aureliano, mas antes, eu queria que você continuasse aqui, porque a nossa dinâmica, o Aureliano também vai falar um pouquinho da trajetória dele, do trabalho dele, depois a June, e depois nós voltamos para debatermos entre nós os pontos que nós acharmos que devem ser debatidos, e sempre com a preocupação de apontar futuro, apontar caminhos, talvez. Então, vai embora, continua com a gente. Eu quero passar, então, a palavra para o Aureliano Biancarelli, esse jornalista que é um mestre, um colega de trabalho que muito me orgulha estar dividindo essa mesa. O Aureliano, como a Roseli falou no começo, ele foi jornalista da Folha de São Paulo, andou pelo Estadão e sabe mais onde esse homem andou, né? O Aureliano é, com certeza, para muitos jornalistas, que eu tive também o prazer de conhecer na minha trajetória profissional, ele é um exemplo. Né, um exemplo, um marco também, principalmente pela sua postura e pela maneira respeitosa com que ele sempre tratou as pautas. E eu, na minha relação com ele como assessor de imprensa, muitas vezes eu falava: Aureliano, isso eu não posso falar agora, mas espera um pouquinho que a gente vai, em algum momento, essa notícia a gente vai poder sair. Aureliano, bom dia. Eu gostaria que você, então, se apresentasse para as pessoas, falasse você mesmo um pouco da sua trajetória, como o HIV e AIDS, como esse tema entrou na sua vida, como ele impactou você no seu ofício de informar, né, naquele momento. Compartilha conosco a sua experiência, meu querido. Bom dia a todos. E eu quero começar agradecendo a Roseli por esse evento e pelo convite que ela me fez, porque a agência AIDS foi sempre um porto seguro para nós, jornalistas. Quando precisávamos de uma informação que mostrasse o que estava acontecendo naquele momento, a agência AIDS e a boa vontade da Roseli sempre nos animava, sempre nos indicava o bom caminho. E eu vi muitas boas referências sobre a minha pessoa, eu fico até
Eu fico orgulhoso, com certeza, fico até nervoso por... Merecidas, Aure, merecidas. Ah, muito obrigado. Você é especial, porque você representou o assessor de imprensa que para nós costuma ser uma barreira entre a notícia e o que nós publicamos, e as informações que a gente obtém. E você sempre, como acabou de dizer, você contribuía da melhor forma possível. O HIV foi colocado, o HIV, a AIDS, viver uma transformação partindo muitas vezes do Ministério da Saúde, do programa de AIDS, onde você foi o porta-voz durante muito tempo. Bom, o debate hoje, o tema falava-se da dificuldade que se tem de manter uma epidemia, ou a AIDS, vamos restringir a AIDS, na mídia. De fato, a AIDS, ela tinha, e é inevitável que a gente fale da Covid, a AIDS tinha elementos que eram muito propícios para a construção de uma matéria. Nós, primeiramente, tínhamos que convencer o editor de que aquela pauta que estávamos levando era de interesse mais amplo. E, nesse caso da AIDS, nós tínhamos envolvendo sexualidade, envolvendo prazer, envolvendo drogas, envolvendo uma série de coisas que aconteciam dentro das quatro paredes das pessoas, que tinham muito a ver com a vida privada delas. E isso chamava muita atenção da mídia, era um elemento facilitador das propostas de pauta. E, no caso da Folha, eu tenho até um episódio que eu costumo lembrar, que foi o seguinte: o editor dessa época, que era o Matina Suzuki, ele queria uma matéria que fosse alto astral, falando de HIV/AIDS, que fosse uma boa notícia. E, nessa época, era 1990, mais ou menos. Nessa época, nós só tínhamos o AZT e as pessoas, e todos os heróis, as nossas grandes perdas nessa época ocorreram no início dos anos 90. E no mercado, enfim, as pessoas doentes só dispunham do AZT e, às vezes, do DDI, do DDC. Mas passar a tomar AZT era sinônimo de esse está condenado. Quer dizer, ela tem uma coisa que você não revelava. Bom, aí eu comecei a procurar alguma coisa que pudesse dar um ar de sobrevivência. E eu encontrei no GIV, na sala do Programa Estadual de AIDS, um evento que se acontecia uma vez por semana e que reunia as pessoas vivendo com AIDS, doentes ou não, e que era uma espécie que a gente chamou de a dança do HIV. Era um grupo de pessoas que faziam exercícios, dançavam, e que, ao contrário do que se dizia na época, eles diziam: nós estamos vivos e estamos dançando para continuar vivendo. Essa matéria teve um espaço grande no jornal e foi vamos dizer assim, ela modificou a forma como a gente vinha vendo a doença até então. E eu me lembro bem que até essa época, a Anaís fez referência à dificuldade de mostrar a cara, e a AIDS precisava mostrar a cara. Nessa época, eu costumava, parece exagero, mas eu costumava anotar na minha agenda a direção das entidades, eu costumava anotar como a lápis, porque ficava mais fácil de apagar, de tão rápido que as pessoas perdiam a vida, uma vez que elas eram diagnosticadas. E eu me lembro que
o GIV, nessa época, chegou a fazer um bar positivo, que era, o bar chamava, era uma espécie de, de, de casa noturna, onde não se bebia álcool, porque estava todo mundo tomando uma medicação. Medicamento. Todo mundo tomando medicamento, o que era o AZT na época. E que ficou tão valorizado que tiveram que fechar o bar positivo, porque estava atraindo gente demais, não tinha espaço para isso. Eu acho que era o Peruso que, nessa época, comandava o GIV. Bom, e aí, indo lá para frente, falando da questão da por que as opiniões são difíceis de serem mudadas, as posições são difíceis de serem mudadas, eu vou lembrar, por exemplo, que a Folha sempre foi monitorada pelas suas pesquisas, pelo Instituto Datafolha. E nos anos 93, 94, 95, se fazia sempre uma mesma pergunta: você sabe o que é preciso fazer para não se infectar pelo HIV? E a resposta era: sei, usando preservativo. 80% tinham essa resposta pronta. Mas, quando você perguntava, você usa o preservativo nas suas relações, apenas 30% faziam isso. Quer dizer, uma diferença enorme entre saber e colocar em prática. E foi sempre uma coisa foi sempre uma luta que o jornal, que nós tínhamos, nós que pensávamos junto com o pessoal que estava à frente das várias entidades, das várias instituições, essa era uma questão que ficava pendente. A partir dos anos 90, começa a haver uma esperança de que algum medicamento pudesse ser mais eficaz do que o que estava disponível. E no Congresso de Vancouver, em 1996, é que vai ser dado a conhecer a terapia tríplice, que ficou conhecido como coquetel, e que provocou uma mudança enorme no percurso da história da AIDS e HIV, porque até então eram pessoas morrendo com AIDS e, a partir daí, passou-se a pessoas vivendo com HIV/AIDS. Eu me lembro que o número de matérias que a gente publicava nesses anos 80, final dos anos 80 e ao longo dos anos 90, no começo dos anos 90, eram muitas matérias. Chegávamos, numa contabilidade que fizemos lá dentro do jornal, chegávamos a fazer de 1.000 a 3.000 matérias por ano. Eram mais de 3 a 5 matérias por dia, fazendo alguma referência ao HIV, à AIDS, à discriminação, ao trabalho, a questões de justiça, questões trabalhistas, questões de direito, todas tendo o HIV como um ponto de detonador. Quando esse número que eu citei, de 3 artigos por dia, era uma constante até as vésperas do Congresso de Vancouver, em 1996, quando se mostrou que a medicação poderia reduzir muito a mortalidade e as pessoas poderiam viver quase com uma qualidade de vida importante. Que a imprensa apelidou, né, deu o nome, pegou esse nome, que é o coquetel anti-HIV. Né? Foi o Dr. Davi Hu, né, em 96, como você está bem lembrando, e ficou. Esse nome ficou, e a imprensa usou, e se usa, eu acho que até hoje se usa o coquetel. Exato. Né? Mas aí eu queria lembrar que, a partir do fato de que houve uma queda importante na mortalidade, a importância para o jornal diminuiu bruscamente. De 3 a 5 matérias por dia que se tinha sobre HIV/AIDS, caiu bruscamente para uma por dia.
nós fizemos algumas matérias logo em seguida ao início do tratamento, e o tema que se destacava era uma interrogação. Eu até agora vivi esperando morrer com AIDS, e agora eu não vou morrer mais. O que vai ser da minha vida? Quer dizer, não é um novo momento em que as pessoas passavam a viver. Eu acho que, em princípio, é isso. A gente poderia continuar conversando como você preferir. Comentários Alexandre? também. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora estou te ouvindo. Pronto. Então, Aure, lembrar um pouco também dessa história, né? Eu estava do outro lado do balcão, em 96 eu fui trabalhar no Ministério da Saúde como assessor de imprensa. Eu me lembro que naquele momento nós tínhamos um trabalho, porque, de fato, alguns jornais, e você foi uma exceção nisso, mas alguns jornalistas e alguns jornais tinham uma cobertura sensacionalista, uma cobertura muitas vezes desrespeitosa, por excessivamente, muitas vezes, refletir o preconceito da sociedade. E naquele momento, uma das coisas que o Ministério da Saúde fazia, e eu trabalhando lá, era nós mandávamos carta, nós monitorávamos as notícias, e toda vez que saía, por exemplo, a palavra aidético, né, que é uma palavra extremamente pejorativa, já era, naquele momento, nós mandávamos uma cartinha para os editores e para a redação do jornal explicando, olha, não é adequado usar esse termo porque você está reduzindo um ser humano à sua condição de saúde, né? Então, tentando explicar, né? Naquele momento, o Aure, que a gente está falando, né, ainda lá na década de 90, mesmo depois do coquetel, como você falou, e o interesse, né, das redações caíram um pouco em relação ao tema, mas para você, qual foram as suas maiores dificuldades? O que você encontrava como dificuldade naquele momento para fazer a pauta? Né, porque eu me lembro você sempre muito interessado, sempre ligando para a gente para saber quais eram as novidades, o que tinha de novo, mas o que na sua visão de jornalista naquele momento, dentro da redação, o que você via como o maior empecilho, como a maior dificuldade? Era o preconceito ainda dentro dos jornais, por exemplo, o preconceito na sociedade, as pessoas com dificuldade de se mostrarem, né, de você encontrar uma boa fonte que fosse capaz de falar, olha, eu tenho HIV e vivo com vírus. O que pegava naquele momento, Aure? Bom, ao longo dos primeiros anos, a dificuldade era conseguir alguém que se identificasse, que, como a Anair disse, que colocasse a cara. E uma vez que não tínhamos personagens, a doença ficava mais distante. Ela era uma ameaça para os gays norte-americanos. Era uma ameaça que não tinha, chegava no Brasil por meio dos gays, dos homens que fazem sexo com homens, mas não chegava de outra forma. Então, as pessoas se sentiam protegidas. Ser heterossexual era estar protegido dessa praga, dessa grande enfermidade. Então, a primeira dificuldade foi de encontrar personagens que ilustrassem a matéria, porque fica muito, muito difícil você passar uma informação se você não tem alguém que se diga pertencente àquela questão. Essa foi uma das grandes dificuldades. A outra eram os próprios editores. Se bem que na Folha a gente contava com um apoio com apoio dos editores, da maior parte dos editores, embora como a chefia mudava com muita frequência, sempre tinha um ou outro que começava do zero. Você tinha que convencê-lo da importância que tinha a AIDS e do respeito que precisávamos ter com as pessoas vivendo ou doentes de AIDS.
Aurea, me ocorreu uma pergunta aqui, desculpa te interromper, mas naquele momento a gente já se deparava com as questões de fake news, por exemplo, relacionadas ao vírus. Eu me lembro que tinha algumas histórias que circulavam, né? Por exemplo, pessoas de branco, gente no cinema infectando outras pessoas com agulha contaminada. Isso chegou, isso era um fato, isso chegava até a redação e a ponto de atrapalhar o trabalho de vocês, de informar, de averiguar? Não chegava a incomodar, mas nós tínhamos informação e era uma espécie de uma verdadeira vigilância para que o editor ou outro repórter que eventualmente fosse deslocado, que não tivesse uma experiência naquela área, ele não se valesse de termos ou posições que pudesse contar como fosse um desrespeito. Por exemplo, os editores é que fechavam, os redatores é que colocavam os títulos nas matérias, e eles insistiam ainda em colocar aidético, ao invés de portador do vírus da AIDS ou vivendo com AIDS. Devem ter recebido muitas cartinhas nossas do Ministério. Eles devem ter recebido muitas cartas nossas, provavelmente, nesse momento. Com certeza. Mas, como eu tinha me dedicado a essa questão, me envolvi bastante com esse tema, eu tinha um envolvimento com a causa. Então, eu fazia o meu papel de tentar convencer, o papel de convencimento do meu editor. Mas algumas coisas escapavam e às vezes, a gente provocava danos, sim. Eu me lembro de uma vez que fizemos era uma matéria que mostrava que as mães, quando sabiam que estavam com AIDS e que sabiam que seus filhos poderiam estar doentes, a morte era mais ralentizada, ela era prolongada. A mãe se mantinha doente, mas esperava até que o filho tivesse uma resolução, até que o filho fosse adotado por alguma família ou, na pior das hipóteses, morresse. Então, era uma crença, isso não foi provado por pesquisa, mas era uma crença de que a mulher, diante da ameaça que isso significava para o filho dela, ela vivia mais tempo como sobrevivente. E aí tinha um casal que tinha 2, 3 filhos que se enquadrava nesse perfil. E não podia sair o rosto desse rapaz com a mulher dele. Então, se fez um acordo que se fazia com bastante frequência, era que a gente faria uma foto sem identificar o personagem. A gente usaria o nome fictício, isso estava dito na matéria, mas era uma história verdadeira e a foto era desfocada. Essa foto, o editor não prestou atenção nas instruções que o repórter deixou para ele e publicou uma foto que foi imediatamente reconhecida, identificada pelas pessoas. E teve um grande problema com essa família, a gente viveu um período muito desagradável, porque eles tentaram processar o jornal por esse fato, e a gente não tinha o que fazer para resolver uma situação que, segundo o pai de família, já tinha provocado danos. A criança já tinha sido afastada da escola, o pai tinha perdido o emprego, enfim, danos que a imprensa provocou certamente em muitas outras oportunidades, mas que eu me recordo dessa nesse momento. Aurea, antes de eu passar para a Juni, eu gostaria de pegar esse seu gancho e você, como jornalista e um pioneiro num tema, né, de tratar da AIDS no Brasil com respeito, enfim, com o cuidado que você sempre tratou, qual seria, nos dias atuais, que, na sua visão, com a sua experiência e já tanto tempo já transcorrido, se é que eu posso dizer isso, eu não gosto dessa palavra, mas não me ocorre outra. Qual o conselho, né, eu estou usando essa porque me falta uma melhor, né, mas qual seria a dica, né, na sua experiência, que você daria para que a imprensa, diante de uma pandemia que possa surgir, nós tivemos agora com o Covid, mas era uma outra história, não envolvia tantas questões tabus como a AIDS envolveu no seu bojo, né? Até por envolver a sexualidade. Mas como é que você pensaria,
conselho que você daria para os jornalistas dentro da redação, os cuidados que deve se ter ao tratar temas tão delicados como esse, que envolve a saúde humana, envolve a individualidade das pessoas? Bem, eu acho que é uma questão de, muitas vezes, do próprio caráter do jornalista e da forma como ele vê a informação. Isso é um pouco diferenciado segundo o órgão de imprensa para quem ele trabalha. A Folha sempre fez questão de tratar, de ter um controle muito, muito sério, muito seguro sobre encaminhamentos, sobre reflexões que pudessem ser desrespeitosos para com as pessoas. Ora, o que eu diria para o jornalista de hoje, ele está enfrentando está enfrentando a epidemia de Covid agora, com dificuldade, certamente, é procurar os órgãos, as entidades, as instituições que representam os doentes, os doentes daquela enfermidade, porque eles são mais organizados, eles têm as melhores informações, eles estão preocupados em passar a informação de forma correta. E se você verificar, você vai ver que a AIDS, que começou com grupos homossexuais, cresceu para grupos de mulheres, cresceu para frentes preocupadas com crianças. Todas as frentes tinham suas instituições, sua representatividade. Foi aí que, inclusive, se surgiu, se deu a importância, de fato, que as ONGs têm que ter. São elas que fazem um caminho aí entre a sociedade, que pode ser, vamos dizer assim, pode ser mal conduzida pela informação oficial e a informação que, de fato, está acontecendo. Para você ter uma ideia, se você pegar quais as entidades que tiveram melhor resultado na sua atuação diante da sociedade, foram as entidades ligadas à AIDS. Enquanto outras, se você pegar tuberculose, se pegar... Nós não temos, por exemplo, uma entidade, uma instituição, um grupo de defesa dos pacientes de HIV, dos pacientes de Covid. Se tivéssemos, provavelmente poderíamos mudar poderíamos ter conduzido de outra forma essa campanha que acabou contaminada com fake news. Eu acho que a AIDS teve esse diferencial, esse ingrediente que pegava muito a vida das pessoas, pegava a vida íntima delas e colocava elas numa exposição que elas acabavam temendo que seriam expostas. Então, eu acho que, para o jornalista, você procurar instituições que sejam parceiras, que estejam envolvidas nessa questão, é o melhor caminho. Aí você vai ouvir evidentemente, personagens, os que estão no meio da questão e os órgãos oficiais que vão dar a sua versão oficial. Perfeito. Aureliano tocou num ponto aí importantíssimo relembrar. A história da AIDS no Brasil provavelmente não teria tido o sucesso que teve durante muito tempo. A resposta brasileira ao HIV foi considerada, e ainda é, de uma certa forma, como um modelo para o mundo inteiro. Mas isso se deve ao trabalho das organizações não governamentais. O GAPA é colocada como uma primeira organização não governamental, uma ONG, como se popularizou dizer, voltada para o apoio, a defesa dos direitos das pessoas vivendo com HIV em 1985. Em seguida veio o GIV, veio o Grupo Pela Vida e tantas outras, né? Mas essas foram as primeiras. A BIA, aqui no Rio de Janeiro também, e o Aureliano está marcando como isso foi importante. Bom, dito isso, eu peço para o Aureliano continuar conosco aí. Eu vou conversar agora com a Juni, a nossa querida amiga. Ela é psicóloga, diretora executiva exatamente de uma organização, a Ecos Comunicação para a Sexualidade.
Júnior, eu gostaria que você falasse um pouco, você tem 20 minutinhos, como a Aurê, como a Anaí. Eu gostaria que você falasse um pouco do seu histórico, como a AIDS entrou na sua vida, como o HIV entrou na sua vida, né, na sua atuação. Vamos aí, estamos ansiosos para te ouvir também. Ale, obrigada. É um prazer estar aqui. Prazer, parabéns, Agência AIDS. Ale, a gente dividiu um tempo de trabalho no Ministério da Saúde. Eu vou contar um pouco do começo, assim, né? Eu lembro que quando eu me formei psicóloga, a última coisa que eu pensava era trabalhar com HIV. Era um assunto ainda muito... Eu me formei em 99 e era um assunto completamente distante, né? Eu gostava... Eu ia trabalhar com arte, eu fazia teatro naquela época, mas eu entrei numa ONG que chamava SES, em Santo André, e nessa ONG era uma ONG que trabalhava muito com recursos internacionais e que organizava os encontros de pessoas que viviam com HIV/AIDS. E aí eu fui no meu primeiro encontro e tive o prazer de conhecer o Veloso, que é um ativista maravilhoso, um grande amigo agora, e que começou a falar livremente do HIV, e foi, assim, era 99 isso. E aí lá eu comecei a entender a importância dos movimentos sociais, a importância de uma pessoa que falava para várias outras que viviam com medo de ter HIV, ou então que iriam, enfim, depois dizer que tinham, mas naquele tempo era um momento ainda, e ainda é hoje, infelizmente, eu continuo trabalhando com esse tema, mas era uma questão que trazia muito estigma, muita discriminação. E aí, nesse momento, enfim, eu tive a oportunidade de ir para Cuba, conhecer o sistema lá, e aí conheci um monte de gente do Ministério também. E aí lá, eu acho que no SES, acho que vale a pena falar que uma das tarefas, de metas que a gente tinha, eu era uma jovem, há muito tempo atrás, 20 anos atrás quase, era a gente poder envolver outros jovens, porque a questão do HIV, como hoje ainda era uma questão que não fazia muita parte do universo da juventude. A juventude queria vivenciar a sua sexualidade, queria... Naquele tempo, a gente ainda não tinha assim, um movimento tão forte que pudesse trazer as questões de identidade de gênero, as questões de orientação sexual. Era ainda uma coisa assim que, numa cidade pequena como Santo André, ninguém falava muito, e a gente queria falar disso. E aí a gente tinha recurso, porque isso era muito importante, né? Assim, a gente tinha um recurso que era, a tônica era falar de HIV, mas aí foi a minha primeira grande aprendizado, que a gente consegue pensar em enfrentar o HIV com jovens, que é o meu trabalho até hoje, eu trabalho com jovens, quando a gente garante protagonismo deles, né? E garante que eles façam comunicação. Então, eu montei um grupo de teatro, a gente montou peças de teatro falando de HIV e começou a levar isso. E aí eu me juntei com o movimento hip hop, que começou a trazer isso na música, na dança. E aí a gente entendia que talvez as mensagens não fossem o mais importante. As mensagens falando, use camisinha. Mas o que era importante é que aqueles jovens se sentiam... importantes e tinham um espaço e podiam pensar e fazer conteúdo, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que até hoje eu tenho certeza que não é só absorver conteúdo, o jovem precisa fazer conteúdo. Então, eles começaram a fazer, e o seu empoderamento, o empoderamento daqueles meninos, dentro daqueles projetos todos, faziam com que eles pudessem negociar melhor o preservativo, falar disso e colocar essa pauta para frente. Depois disso, eu fui convidada para ir para a Ecos Comunicação e Sexualidade, que é a ONG que hoje eu sou diretora também, e lá me convidaram para começar a trabalhar com vídeo, com desenvolvimento de material, né? Então, a gente tinha uma coisa, eu acho que no HIV, quando a gente começou ali, sei lá, 2000 e pouco, que era... vamos ensinar os outros a fazer metodologia participativa. Então, a gente fez um monte de vídeos, de material, de não sei o quê, mas a gente entendia, naquele tempo, que, de novo, né, eu acho que a primeira prática que eu trago continuou ao longo da minha vida, assim, que a gente só poderia trazer essas mensagens se as pessoas começassem a fazer. Então, eu escrevi um projeto com mulheres que vivem com HIV, e aí eu comecei a conhecer o movimento de mulheres. Nair Brito, assim, é um prazer ouvir. Eu lembro do meu primeiro encontro que eu fui
como pessoa que trabalhava com o tema e que, enfim, me tornei mais próxima e amiga de muitas mulheres que são ativistas e que tinham, acho que a coisa mais importante, a escuta, a reunião, a conversa. E o HIV é um tema, né, mas que puxa uma enormidade de discussões dentro do SUS, a partir do direito. E eu achava espantoso assim, que aquelas pessoas com recurso próprio, com muito trabalho, se reuniam e acolhiam outras pessoas. Então, isso fez, eu acho que o movimento AIDS, ele fez para todos nós que trabalhamos ainda hoje com ele, aprendesse a organizar as coisas, a pensar como que a gente cria espaços de comunicação horizontal, né? Eu acho que o movimento traz um ganho enorme, assim. E aí se passaram alguns anos e eu comecei a trabalhar dando consultoria e me chamaram para uma seleção no Ministério da Saúde. Foi ali que eu conheci Roseli Tardelli, a Lê e tantos outros companheiros aí de trajetória. E no Ministério da Saúde, acho que o primeiro trabalho, acho que a gente dividiu um pouco isso em alguns momentos, a gente tinha a missão de pensar em campanhas grandes que falassem das questões das pessoas. Então, acho que o primeiro grande acerto do Ministério naquela época foi chamar as pessoas para ouvir e para construir a campanha, que eu acho que é um grande diferencial, né? Do que você fazer uma campanha, tudo bem, publicitários incríveis, comunicadores incríveis, mas ouvir as lideranças comunitárias, eu acho que era de uma riqueza e ainda é. Então, hoje, se a gente olha as campanhas que a gente teve no Ministério, belíssimas, né? Por exemplo, aquela Travesti Respeito, se alguém aqui é do movimento sabe, que é uma campanha que as pessoas trans e travestis fizeram, como que a gente fazia? A gente levava essas pessoas para dentro de, sei lá, espaços diferentes, assim, universidade, às vezes hotel, às vezes, enfim, lugares dos mais diversos. E essas pessoas se reuniam e começavam a falar das suas histórias, da sua vida, né? E qual eram as suas dores, assim, o que pegava de verdade, né? E a partir disso, todos nós, né? Eu sou da área de prevenção, depois eu fui estudar mestrado, saúde pública, não sei o quê, mas quem era da comunicação, o povo da prevenção, o povo da promoção de saúde, ouvia. E aí criava junto com a pessoa que mais precisava ali de informação e que a informação chegasse. Mas eu acho que a gente ainda hoje não deu muita conta de sair do analógico. Eu acho que a comunicação e prevenção, sobretudo nesses últimos tempos, a gente hoje, eu vou contar agora a última parte, que é um pouco do que eu faço hoje, a gente ainda continua pensando na comunicação não como um poder ou nos artefatos, sei lá, num celular, num computador, em todos os aplicativos, como se a gente só recebesse informação, mas não pensa, na verdade, que são instrumentos essenciais para que as pessoas produzam conteúdo. Todo mundo tem que produzir conteúdo, né? E aí o jovem não vai ouvir eu falar hoje em dia. Ele não vai querer saber da professora que vai lá dizer e falar para ele, olha, você usa camisinha, viu? Porque ele não ouve, ele não vai, mas ele vai ouvir o outro jovem. Ele vai entender se ele tiver que fazer uma campanha, se ele pegar o seu celular e começar a produzir. E se ele for investigar como é que são as questões de HIV ou de transmissão, ou sei lá, né, de prevenção, ou as novas tecnologias de prevenção, se ele tiver que passar esse conteúdo para o outro. Então, eu acho que a grande sacação que essa experiência toda me trouxe no campo da comunicação é como que a gente cria espaços horizontais de conversa e de troca para que as pessoas façam comunicação. Então, voltei do Ministério, né? Depois de, enfim, nos últimos anos eu voltei para São Paulo, que é da onde eu sou, da onde eu vim, né? Originalmente. E aí eu fui convidada para ser diretora da Ecos, que é uma ONG que trabalha com comunicação, que eu já tinha passado por ela, fui embora e voltei. E aí, quando eu cheguei, eu me dei conta que eu estava velha, que eu já não tinha mais 30 anos, e que mesmo que eu tivesse 30 anos, eu não sabia mais o que é que os jovens pensavam, né? Quais eram as dores, quais eram as oportunidades, como é que a gente lidava com todos
com toda essa gama, né, de tecnologia agora para poder levar comunicação e saúde, né? Então, eu tive uma grande sorte, eu acho, que a Unicef me contratou, junto com Maria Adrião, que é uma grande amiga e também uma consultora maravilhosa, para percorrer 12 capitais e fazer rodas de conversa Desculpa, eu acabei de ver. Fazer rodas de conversa para poder ouvir o que era que os jovens queriam falar sobre sexualidade, o que estava pegando depois de tantos anos. Em tese, depois de termos, sei lá, passado pelos anos 90, assim, foi espantoso, porque eu fiz, olha, mais ou menos conversas e entrevistas e rodas de conversa na Venezuela, com população indígena. Depois eu fui para 19 municípios, com outras, enfim, nas áreas rurais, porque já era um outro projeto do Senar, mas usando uma metodologia que a gente chama de World Café, que é você bota todo mundo para conversar e fazer alguns jogos, a caixa maluca, onde você bota os meninos todos para perguntar o que eles queriam, e a gente ranqueou as principais dúvidas dos jovens, de 12 a 19 anos. E aí, qual foi meu espanto? Que as principais dúvidas, óbvio, a última coisa que eles queriam saber era sobre HIV. Assim, infelizmente, muitos deles tinham dúvidas enormes, se beijar transmite HIV. As dúvidas deles eram... Mas, o que eles falavam? A gente perguntava, bom, quando você tem alguma dúvida sobre esse tema, onde é que você vai? Aí eles falavam, idealmente, eu queria falar com meu pai e com minha mãe, mas não dá para falar. 90% deles dizem isso, eu não consigo falar com meu pai e minha mãe. Eles estão sempre muito ocupados na internet, ouvindo, eles não falam com a gente. Então, isso era a primeira coisa. Então, entro na internet, no Google, no papai Google, e boto lá a pergunta. E aí aí a nossa outra pergunta era, e quando que você, quando te desperta a vontade de saber? Aí ele fala, todos eles, não, só depois que aconteceu algum desastre. Por exemplo, se eu transei sem camisinha, eu começo a pensar, será que eu posso estar grávido? Será que grávida, né? Será que eu posso ter me infectado? Ou então, sei lá, eu estou com algum sintoma? E aí eu vou lá ver. Então, uma grande lição, é que a comunicação tem que falar de promoção e prevenção, mas tem que falar depois que o cara ou a menina já transou, o que é que ela faz? E isso tem que chegar até eles. Porque o que eles falavam, quando a gente falava, onde é que tem que chegar a informação? Eles diziam, a informação tem que ser orgânica. A informação tem que estar onde eu estou. Então, ele tem que estar no Instagram, no Facebook, em todos os lugares. Não dá para a informação chegar só num cartazinho da escola, que já é um avanço, hein? No tempo de hoje, já é um avanço, porque, nas escolas, o espantoso era ver, por exemplo, aquele livro da Marta Suplicy, Sexo, não sei se alguém já viu, que, dos anos 90 também, é bonitinho, tem um monte de informação, mas é um livro dos anos 90. E aí, esses livros, esse tipo de material é escondido nas escolas hoje em dia. E com aquela crença dos anos 90 de que se eu mostrar para o jovem, eu vou incitar ele a sair transando, por exemplo, sabe? Então, gente, desculpa, agora eu me perdi. Estou lendo o Alexandre aqui que me falou que eu não estou te vendo, Ale. Não sei se está tudo bem. Sim. Bom, pronto, agora, é porque eu preferi pedir para deixarem você em tela cheia, porque eu estou te acompanhando. Mas já que você interrompeu, Juni, deixa eu te fazer uma provocação aqui. E eu queria te pedir que você chegasse mais um pouquinho para cá, porque você está fora do... Isso, mais. Isso, aqui. Pronto. Assim, eu estava vendo só a sua mesa, nós estávamos vendo só a florzinha agora que dividiu a tela comigo. Você citou uma campanha, enfim, você está trazendo informações super valiosas, mas você citou uma campanha, Travesti a Respeito, salvo engano, ela é de 2004. Inclusive, a primeira de 2004, depois teve isso. Quem estava lá, inclusive, foi a Eliane Zolan, que foi a minha chefe na época que eu fui assessor de imprensa, bem nos primeiros meados dos anos 90, Eliane realmente ela era uma mulher incrível, uma assessora de comunicação que eu aprendi muito com ela. Mas o que eu quero
você vê como a comunicação é importante. Essa campanha Travesti a Respeito de 2004, nessa época eu estava na Rádio Brás, né? Ela foi tão bem sucedida que ela acabou fomentando políticas públicas. Salvo engano, essa campanha foi um marco a partir do qual o SUS, né, passou a respeitar o direito ao nome social das pessoas trans, né, e toda uma discussão que era uma luta já da população. Então você vê a comunicação e uma comunicação oficial, né, que foi essa campanha foi feita no âmbito do Ministério da Saúde, né, por iniciativa delas, né, das mulheres trans naquele momento, mas foi feita no âmbito do Ministério. Então, como a comunicação ela pode fomentar, desculpa aqui, não sei se está vazando o áudio aqui, mas eu acho que é o caminhão do ovo passando. O caminhão do ovo é invencível, gente, é igual boleto. Qualquer lugar que você vai... Ele é orgânico, é uma comunicação. Ele é orgânico, ele é um bom exemplo de comunicação, inclusive, né? Mas, enfim, só para fechar, eu queria só complementar isso. Caminhão do ovo, me deixa falar. Como ela pode ser fomentadora de políticas públicas, né, Júnior? Assim, porque as pessoas pensam na campanha, às vezes, como uma coisa estagnada, né? Vai ter aquele momento, não vai ter, mas na verdade ele abre um arsenal de imaginário e abre um espaço, né? Para a gente poder falar daquelas pautas, né? Eu tive nessa, depois eu tive anos depois, a gente trouxe novamente. Eu preciso dizer uma coisa sobre essa campanha, Alexandre, porque a questão das trans, por exemplo, enfim, eu depois trabalhei anos com essa população, é muito séria, né? Porque não existia espaço. E Travesti Respeito, que era uma mensagem que elas trouxeram como o grande mote, né, da campanha. Então, ainda hoje, né, é necessário, porque entre a campanha de 2004, depois de 2016, se não me engano, que a gente refez e a gente trouxe elas de novo para ouvir o que tinha acontecido nesse intervalo de tempo. Elas, de novo, trouxeram Travesti Respeito e a grande maioria das meninas que estavam em 2004 já tinham falecido. Elas olhavam aquele folder e falavam, olha, parece um mortuário, morreu. Assim, então, assim, e muitas em decorrência de HIV, mas a grande maioria em decorrência de violência, sabe? Dessa iniquidade, dessa falta de política pública, de promoção e de proteção das pessoas mais vulneráveis. Então, assim, eu acho que as campanhas, elas dão voz e vez para... Quando a gente consegue uma pauta para a campanha, porque muitas outras populações precisariam, né? Por exemplo, as prostitutas, por exemplo, no momento do Covid, eu fiz um projeto com elas, pela Ecos depois, a gente via assim, porque elas não tinham de onde conseguir se alimentar e continuar a sua trajetória, e elas são lideranças comunitárias importantíssimas nesse país, porque elas vão em lugares que a gente não chega, e tem escutas, e falam de saúde para pessoas, para homens, para pessoas mais velhas, né? Eu estou falando do movimento de prostitutas a maioria com um pouco mais de idade, que são pessoas mais maduras, e elas ficaram completamente sem nenhum tipo de possibilidade de sobrevivência. E aí, gente, assim, é um exemplo de solidariedade, assim, elas se juntaram, e aí a gente conversou com elas, e elas falaram, o que a gente precisa, Júnior? A gente precisava aprender a usar a tecnologia, a gente precisa aprender a ligar o celular. Então, eu e a Elisiane Pazini, que você bem conhece, que é uma outra amigona nossa, assim, que está na França hoje, a gente sentou juntas e falou, vamos escrever um projeto. E aí o Fundo Brasil de Direitos Humanos topou ajudar a gente. E o que a gente fez? A gente distribuiu o recurso entre elas, né, que a gente conseguiu arrecadar, e chamou os amigos para começar a dar formação em tecnologia para elas. Então, elas começaram a filmar, a gravar, assim, até a Agência AIDS depois colocou os webinários dentro da Agência AIDS, foi lindo, a gente agradece, foi super legal. E elas começaram a dizer para a gente, né, a importância daqueles espaços, porque elas não podiam mais se reunir por causa do Covid, e por conta de não ter mais política que fomente a formação tão importante de lideranças comunitárias, o fortalecimento. Então,
mas elas começaram a se reunir nos webinários e começaram a falar e trazer as suas questões e criar soluções, né, para continuar o trabalho delas, assim. Então, e aí falar de racismo, e falar de iniquidade, e falar de violência e de tantas outras coisas. Então, acho que a tecnologia ela pode ser muito bem usada, né? A comunicação também, mas sempre com o protagonismo e o que o movimento AIDS trouxe e nos ensinou, que é nada de nós sem nós. Acho que é isso. Exatamente, Juni. Eu queria, antes de abrir agora para o debate entre vocês três e comigo também, eu queria fazer uma reflexão. Você toca também, fala de coisas que eu participei muito forte, que era quando eu voltei para o departamento de AIDS em 2004, meados de 2004, nós instituímos lá um comitê de comunicação exatamente para ouvir as pessoas. Olha, dá um trabalho, ouvir as pessoas é trabalhoso, e tinham brigas homéricas dentro desse comitê, mas era de fato uma experiência muito rica. A partir desse comitê foram feitas campanhas incríveis, como uma que foi feita em 2006, eu estava me lembrando aqui, que foi onde pela primeira vez uma campanha oficial do governo federal colocou 2 pessoas vivendo com AIDS reais, não eram atores. A Sandra Breia já tinha feito uma campanha para o Ministério da Saúde no início dos anos 90, mas essas eram pessoas que não eram atrizes, não eram atores, que foi a Beatriz e o Cazu, aqui do Rio de Janeiro, que tiveram coragem. Foi uma das campanhas mais tocantes. Eu nunca vi numa coletiva de imprensa jornalista chorar. Jornalista é osso duro, viu? Mas a Beatriz, com a fala dela, e o Cazu, no lançamento da campanha, fizeram um grupo de jornalistas chorar. Então isso mostra a importância, muitas vezes, de você ouvir as pessoas, ouvir para quem, muitas vezes, você está direcionando aquela campanha, né? Como você deu o exemplo do travesti. Agora, além de ouvir, é importante dar os instrumentais para que as pessoas possam se manifestar, que as pessoas possam falar. Ainda mais hoje em dia que você tem toda essa possibilidade de comunicação, né, em rede, mas as pessoas precisam estarem habilitadas para isso. E aí, eu aproveito esse gancho. Cadê a Nair? A Nair está por aí? Eu quero fazer uma provocação para a Nair. Nair está nos escutando? Eu estou. Opa, Nair. Então, eu queria já aproveitar a partir dessa fala da Juni e do que eu estou falando de instrumentalizar as pessoas. Eu não sei se é uma avaliação minha, e essa provocação é para você, embora você tenha dito na sua apresentação inicial que você hoje em dia está com as pautas muito mais voltadas para a agricultura familiar, né, isso, mas na sua visão, você que trabalhou, foi uma grande militante, eu tenho a impressão, Nair, que o movimento de HIV e AIDS está quietinho, né, não está fazendo mais tanto barulho como fez. Primeira pergunta, essa minha avaliação está certa, na sua opinião? E se estiver certa, por que será que está esse silêncio, entre aspas, na verdade, né? Mas por que o movimento está quietinho nesse momento? Não temos mais pautas para reivindicar? Na sua opinião, o que está acontecendo? Eu acho que ela está provocando um som novo. Ela tá produzindo uma informação nova. E eu vejo que ela não está silenciosa, né? Por exemplo, o movimento de mulheres hoje, eu não estou, mas eu acho que essa nossa responsabilidade faz com que, de fato, não precisa ficar centralizado em ninguém. Essa é a construção de que a Juni fala, né? Dessa horizontalidade de resposta, e vai sucedendo em gerações. Então, eu acho que está sendo feito de um jeito diferente. Obviamente, outras pautas, por exemplo, que eu acho que elas são tão mais interessadas pela mídia e pelos programas, tal, elas avançam nesse caminho. Por exemplo, hoje eu vejo que a agenda das trans, enfim, ela parece que está precisando ser
mais evidente, mas está acontecendo, né? O movimento de mulheres hoje, por exemplo, a questão básica hoje é a fome. Olha a agenda que a gente está hoje, construindo respostas, não mais a básica, retornamos lá para o projeto do Betinho, sabe? Sobre a fome. A fome é a pauta hoje que interessa para nós, como que a gente equaciona isso, como a gente reduz para que a vida aconteça, né? Então, e isso não gera muito impacto, porque essa é uma agenda que uau, como é que a gente pode pensar tanta tecnologia, tanto avanço de tudo, e pessoas sem ter o que comer. E isso não é romântico, não é uma coisa que eu ouvi falar, não, eu estou experimentando isso. Daí que me interessa hoje pensar, voltar, mesmo com tanta coisa bacana, moderna, ultra, mega tecnológica, voltar como você planta uma rocinha para você ter ali seu legume, seu feijão, seu milho, porque é aí que você garante que você sobreviva. E eu também vejo que a pauta da AIDS, à medida que você tem um medicamento, que você já entra numa agenda que considera crônica, os interesses, e que é um risco, porque, como a Juni falou, ela não tem a ver com saúde e doença somente, ela tem a ver como que nós somos provocados na nossa humanidade, daí que foi o boom dela nos anos 80, muito mais porque a gente estava né, a gente estava uma recém-constituinte, nós estávamos num SUS se implantando com gente que tinha isso muito, muito claro, que é uma revolução pensar a saúde, a educação, a humanidade dentro de um conceito de equidade, dentro de um conceito de inclusão. Só que nós fomos inundados, e aí que é interessante, Alexandre, não foi o que nós recuamos, foi a força que se interpôs, que eu acho que ela é retrocessa até não querer mais, de esquecer que nós somos pessoas em movimento, interagindo nessa horizontalidade e construindo respostas para que a humanidade não tenha outra coisa que não, como que um dá suporte para o outro transitar nessa vida, sabe? Tendo comida, tendo casa, tendo emprego, tendo educação. Só que isso está perdido. De alguma maneira, a resistência para isso são de pouquíssimas pessoas, mas está acontecendo. Isso é lindo. Isso é lindo, só que isso já não está mais tão midiático. Mas eu vejo no meu cotidiano gente pequenininho, 2, 3, 5, 10, 50, mudando. E aí a minha esperança de verdade é que nós tenhamos um projeto de presente e futuro transformador, sabe, Alexandre? Perfeito. Eu acho que ninguém está parado, não, mas esses grandes booms assim, que acontecem aqui ou acolá, eles são bons, né? Eles são provocativos, mas esse miudinho, por exemplo, essa nossa conversa aqui de 2 horas, ela não é uma conversa à toa. Cara, isso é transformador, sabe? Agora, se tiver uma pessoa escutando e for provocado por isso, ela acontece, sabe? Então, Perfeito. é isso. Então, essas palavras de esperança para a gente. E aí eu provoco o Aureliano, né, como um homem de redação. Aure, eu posso... A Nair trouxe elementos... bom, enfim, como eu também não sou nenhum novinho, né, ela foi falando e eu fui vendo as cenas do que eu vivi também, do que eu experienciei, com meus olhos, né, trabalhando, tendo esse privilégio de ter trabalhado no Ministério da Saúde no momento, com gestores brilhantes como Pedro Schecker, a Mariângela Simão, depois, agora, recentemente, a doutora Adélie Benzaquem, pessoas brilhantes e com uma visão muito grande. Mas eu quero te provocar, a provocação que eu quero te fazer é o seguinte, Aure. A Nair traz questões importantes que extrapolam e muito, aliás, essa conversa tem extrapolado muito questões estritas de saúde. A Nair vai falar de questões de solidariedade, de cidadania. Você, na sua experiência, Aure,
Você acha que a AIDS foi um meio que abre alas num momento, inclusive, muito difícil da história do país, né? Um momento que a gente estava vivendo, né? Do início da década de 80. Você, na sua percepção, eu posso dizer que a AIDS foi um abre-alas para discussões de pautas como cidadania, diversidade, né? Acesso, né? Você acredita que essa pauta AIDS ajudou nisso, Aurê? Aurê? Acho que nós perdemos a Aureliano, gente. Bom, essa pergunta fica no ar. Se o Aureliano voltar, a gente volta a fazer essa pergunta para ele, mas eu passo então para a June. June, a Anaí falou da cidadania, na sua fala também disso, você falou da importância de empoderar as pessoas. E eu me lembrei muito na sua fala do trabalho da Gabriela Silva Leite, né, uma pioneira que foi a primeira pessoa, era daqui do Rio de Janeiro, né, a tentar organizar as profissionais ou trabalhadoras do sexo, eu nunca sei qual a melhor maneira de dizer. E a Gabriela falava puta mesmo, eu vou dizer abertamente aqui, porque era como ela falava. Eu sou puta e eu trabalho com umas putas, e é assim que eu gosto de dizer. A Gabriela, infelizmente, faleceu, já tem alguns anos, mas a Gabriela, ela falava sempre uma coisa que era o seguinte: eu não posso falar de prevenção HIV/AIDS se eu não dou cidadania para essas mulheres, tá certo? Se eu não desperto nelas a autoestima, que era uma outra fala muito forte da Gabriela. O que você está me dizendo, que hoje em dia a gente continua com isso, é preciso empoderar e é preciso dar autoestima para o jovem, para as profissionais ou trabalhadoras do sexo, para a população trans, para os gays, para os homens que fazem sexo com homens. Ou seja, eu preciso despertar a autoestima dessas pessoas. Nossa. Tá dando microfone. Estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo. Eu escuto o retorno, não sei porquê, da minha voz, mas não faz mal. Ale, eu acho que você traz uma das pautas mais importantes que a gente está vivendo hoje dentro de todos os processos de movimento entre as pessoas. A gente aumentou muito o número de pessoas com sofrimento mental. Assim, sofrimento mental, essa foi uma das coisas que eu descobri em campo, entrevistando quase 2.000 jovens, um aumento enorme, depois a pesquisa corrobora com isso, né? De sofrimento mental, de desesperança desses últimos anos, mas ao mesmo tempo essa resistência que a Nair traz. Então, assim, acho que ninguém dá empoderamento, as pessoas se empoderam. O que a gente pode dar não é dar, mas é lutar para que as pessoas tenham voz, fala e espaço. Né? É lutar para abrir espaços. Eu acho que a gente que está meio nesse... a gente pode aproveitar o nosso saber para instrumentalizar, de alguma maneira, levar assim, essa instrumentalização para que a própria pessoa... Então, assim, eu acho que a autoestima, a segurança, o protagonismo, a gente não tem... meu pai gostava de falar para mim assim, não faz mais que obrigação. Eu acho que é isso, a gente não faz mais que obrigação, que é abrir e dizer, olha, eu não sou puta, mas eu tenho uma admiração incrível por todas essas mulheres, né? E sei do trabalho delas. Então, assim, o que eu sei fazer? Eu sei ajudar na tradução. E é isso que eu vou fazer. Eu vou lá, pego o dinheiro de não sei quem, que também quer ajudar e não sabe como, e tento trazer para cá e abrir espaço, né, para que as pessoas falem por si, para que as pessoas tragam seu universo, porque senão a gente vai ter um universo completamente fetichizado, um universo, eu ia falar um palavrão agora, mas cretino, heteronormativo, branco, escroto, sabe? Se a gente não tiver como garantir que as pessoas sejam escutadas por si, das suas histórias, das suas subjetividades. Eu acho que é isso, assim. E eu entendo que, por exemplo, para os jovens isso é muito importante, ninguém mais escuta eles. E todo mundo fica falando, ai, mas os jovens agora têm tanta tecnologia, não querem mais saber de nada, só querem tecnologia, só querem ficar no celular. Ninguém quer parar para ouvir, né? Ninguém tem, assim, a tecnologia mais velha que existe, que é sentar e ouvir o outro. Então, eu acho que a gente precisa seguir ouvindo, seguir nos ouvindo, seguir enfim, né, tendo afeto um pelos outros, porque senão a gente, enfim, vai virando uma máquina. Bom,
com essa mensagem final tanto da Nair, que traz uma mensagem de esperança, ou seja, estamos sem fazer muito barulho, mas estamos trabalhando, há todo o movimento e a pauta mudou, né? Ou, na verdade, a gente precisa dar mais atenção agora para outras questões, eu falando especificamente do movimento de HIV e AIDS, e a Juni traz o ouvir, que eu acho que é o que nós fizemos hoje e tentamos compartilhar aqui nesse momento histórico dos 19 anos da Agência AIDS com as pessoas, que isso fique gravado, que as pessoas possam ouvir essas histórias e se inspirarem por elas. Eu quero agradecer a Nair, a você, Juni, ao Aurê, que não está mais aqui conosco, desejar para a Roseli, toda a equipe de trabalho dela, Thalita, Maurício, todo mundo que já passou pela agência nesses 19 anos, parabéns pelo trabalho e que venham mais 19 anos aí pela frente, porque nós precisamos de trabalho como esse. Um beijo, gente, um bom sábado para todos, para todas, para todes. Estamos juntos. Valeu. Obrigado, Roseli. Gente. Obrigada, Rô. Obrigada, Maurício. Beijo. Beijo, Nair. Obrigada, queridos. Grande prazer, viu? Prazer meu, gente. Valeu. Beijo. Tchau.